Reflexão econômica por Luciano Nakabashi. Professor, a estratégia do voto útil tem relação com a teoria dos jogos? Tudo bem, Gabriel. Quando a gente pensa nessa estratégia do voto útil, isso está relacionado um pouco à economia, né? Cada vez mais a economia vem utilizando a teoria dos jogos para tratar de questões onde se tem algum tipo de interação, seja entre pessoas, seja entre empresas. Então isso vem ficando cada vez mais importante no campo da economia. Quando a gente pensa no voto útil, que eu tenho escutado falar, um voto no Bolsonaro que seria um voto contra o PT, para adiantar já o resultado para o primeiro turno, ou vice-versa. Mas quando a gente pensa em uma questão estratégica, o voto, são os dois candidatos que têm grande rejeição, então o voto antecipado não vai mudar o resultado do segundo turno, a não ser que venha novas informações que sejam relevantes entre o primeiro e o segundo turno, porque você só está antecipando quem já não votaria, por exemplo, no PT no segundo turno, né? Esse voto iria automaticamente, por exemplo, para o Bolsonaro. O que ocorre nessa questão da polarização é uma antecipação já do segundo turno para o primeiro turno, que é interessante para os candidatos que estão na ponta. Mas quando a gente percebe que são candidatos com alta rejeição, a probabilidade o que a gente tem visto, pelo menos nas pesquisas, é que o Bolsonaro, pela grande rejeição que ele tem, é que ele perca no segundo turno. Mas se ele perde no segundo turno, ele não vai conseguir somar mais que 50% para ganhar no primeiro turno. Novamente, a não ser que ocorra algum fato relevante entre o primeiro e o segundo turno que mude a intenção de voto nas pessoas contra ou a favor de um candidato ou outro. Então, o mais racional é que cada um vote no seu candidato pensando no melhor para o país, né? E não no que seria menos ruim. Acho que deve pensar, refletir, escolher o candidato que tem capacidade de levar o país para frente e votar de forma consciente. Quais seriam as consequências dessa polarização? Essa polarização ocorre muito por uma questão de rejeição. Por um lado, acho que toda essa questão dos escândalos de corrupção que apareceram na mídia possibilitaram que surgissem um candidato como o Bolsonaro, onde algumas pessoas o veem como salvador da pátria, como uma pessoa fora desses escândalos de corrupção, sendo um político que já tem bastante experiência. Mas, por outro lado, é um candidato muito controverso, onde muitas pessoas têm uma rejeição muito elevada. Por outro lado, o PT também está envolvido nesse escândalo de corrupção. É um partido que levou ao país a uma das maiores crises econômicas já experimentadas pelo nosso país. E com ideias também, às vezes, que não agrada. Essas ideias acabam não agradando uma boa parte da população. Então tem uma rejeição muito grande também do PT. Portanto, seja Bolsonaro, seja o Haddad representando o PT, que ganhem no segundo turno, provavelmente são os dois que irão, ainda não é certeza, mas o cenário vem apontando para esses dois candidatos no segundo turno. Isso mostra uma dificuldade que teremos com o novo presidente, porque a rejeição vai ser muito grande. Por um lado, você tem expectativas e muita gente votando não para eleger o candidato, mas para não eleger o outro, que é um clima de divisão política e em termos sociais que a gente vem presenciando desde pelo menos 2011, 2012, uma polarização muito forte que tem um potencial de dificultar muito a vida do próximo presidente, sem falar na capacidade de cada um deles de aglutinação, que é necessário para qualquer presidente que se tenha no país. Ele precisa ter uma capacidade de aglutinação de pessoas de base para poder tocar qualquer coisa que ele queira. Sejam reformas, sejam medidas de política econômica, é preciso ter uma base muito forte, uma consolidação de uma base que exige uma capacidade de negociação grande por parte do presidente do país. Então, o que eu vejo é essa questão de uma dificuldade grande com perda para a população de uma forma geral. Eu acho que a gente tem que pensar mais no país e pensar não só no voto, mas como o próximo presidente ele pode estar contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento de uma forma geral, social e econômico do país. Eu sou Gabriel Soares, nós ouvimos o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão. Reflexão econômica por Luciano Nakabashi.